figura de Nero paira sobre a memória romana como uma sombra flamejante moldada por séculos de condenação moral e escândalos literários e episódios que se tornam quase mitológicos. O incêndio de Roma, a perseguição aos cristãos, os excessos artísticos, o conflito com o Senado e, finalmente, o suicídio que encerrou não apenas sua vida, mas toda a dinastia que remontava a Augusto. Ao mesmo tempo, a historiografia moderna vem revisitando os acontecimentos de seu reinado, revelando um soberano complexo capaz de grandes iniciativas administrativas e culturais, mas também profundamente instável, cercado por uma corte manipuladora e sufocado pela pesada herança política de seus antecessores. Nero, mais do que um vilão unidimensional, foi o produto trágico de um sistema que, após quase um século de poder concentrado nas mãos de uma única família, já dava sinais de desgaste irreversível. Nero nasceu em 37 d.C., numa linhagem que reunia alguns dos nomes mais marcantes da história romana. Era filho de Agripina, a jovem, neto de Germânico, bisneto de Augusto por adoção e sobrinho de Calígula. Cresceu entre intrigas palacianas, assassinatos silenciosos, ambições familiares e um ambiente em que o poder era conquistado não apenas pela linhagem, mas pela capacidade de sobreviver à corte mais perigosa do mundo. Quando Cláudio o adotou em 50 d.C., Nero já era visto como instrumento de ascensão de sua mãe. Agripina, figura implacável, havia orquestrado sua aproximação ao trono com precisão política. Eliminou seus rivais, promoveu aliados e possivelmente esteve envolvida na morte do próprio Cláudio, abrindo caminho para que o jovem, então com apenas 16 anos, se tornasse imperador. Ao assumir o poder em 54 d.C., Nero era essencialmente um adolescente, governando o maior império do mundo. Os primeiros anos de seu reinado foram marcados por uma espécie de regência informal, conduzida pelos conselheiros Sêneca e Burro, homens experientes e mais inclinados ao equilíbrio institucional do que à teatralidade que Nero viria a adotar mais tarde. Nesse período inicial, a administração foi relativamente moderada. Redução de impostos, tentativas de controlar a corrupção e uma postura diplomática mais conciliatória. Muitos historiadores consideram esses anos os mais estáveis do governo neroniano, justamente porque o imperador ainda não exercia poder de modo pleno. O equilíbrio, entretanto, era frágil. Agripina, mãe dominadora e estrategista política, esperava exercer influência direta sobre o governo. Nero, por sua vez, buscava independência, tanto política quanto emocional. O conflito era inevitável. A mãe, ao perceber seu afastamento, tentou se aproximar de Britânico. Filho legítimo de Cláudio e rival de Nero, Britânico morreu subitamente. E embora a causa exata seja discutida, muitos autores antigos atribuem o episódio a envenenamento ordenado pelo imperador. Pouco depois, o conflito entre Nero e Agripina se intensificou a ponto de a relação se tornar insustentável. A decisão final, matar sua própria mãe, tornaria Nero um dos nomes mais odiados da história. O assassinato de Agripina em 59 d.C. envolveu tramas dignas de tragédia, tentativas de afogamento, armadilhas marítimas e, por fim, execução direta. Se os relatos antigos exageram os detalhes, o fato político permanece. Ao eliminar Agripina, Nero rompeu com o último freio moral e institucional que ainda o conectava aos primeiros anos de governo. A partir daí, o jovem imperador passou a governar de modo mais pessoal, impulsivo e emocionalmente instável. Uma das características mais marcantes de Nero foi seu comprometimento. Alguns diriam obsessão com um mundo artístico. Ele não se via como um simples governante. Desejava ser músico, cantor, poeta, ator e condutor de quadrigas. Em Roma, no entanto, atividades artísticas eram consideradas indignas para um homem da elite, ainda mais para um imperador. A participação de Nero em espetáculos públicos escandalizava o Senado, mas cativava as massas. Para o povo, ele era um príncipe acessível, emocional e vibrante. Para a aristocracia, um governante que desrespeitava a gravidade do poder. Nero reorganizou o calendário de jogos e festivais, ampliou teatros, criou competições artísticas como os Neronia e se apresentou inúmeras vezes. As elites romanas eram obrigadas a assistir compulsoriamente, independentemente da duração das performances. E Nero era famoso por apresentações intermináveis. Esses espetáculos não eram apenas vaidade, eram ferramenta política. Nero buscava criar uma forma performática de poder, aproximando-se das multidões e construindo uma imagem carismática, que acreditava compensaria sua falta de habilidade militar. Essa dedicação à performance, porém, tinha consequências. Ela alimentava tensões com o Senado, desgastava sua imagem entre as elites tradicionais e desviava sua atenção de crises administrativas cada vez mais palpáveis no Império. O episódio mais famoso, ou infame, do reinado de Nero ocorreu em julho de 64 d.C.,
quando um incêndio devastou grande parte de Roma. A origem do fogo permanece incerta. Fontes antigas variam desde negligência acidental até conspirações arquitetadas. A imagem popular de Nero tocando lira enquanto a cidade queimava é, contudo, uma lenda criada posteriormente. O que as fontes sugerem é que Nero não estava em Roma quando o fogo começou. Ao retornar, mobilizou recursos para combater as chamas e abrigar sobreviventes. Se Nero não causou o incêndio, o aproveitou para reformular a cidade. Seu plano urbanístico mais amplo, simétrico e racional incluiu ruas largas, limite de altura para edifícios e uso de materiais menos inflamáveis. Ao mesmo tempo, ergueu sua obra mais controversa, a Domus Aurea, um palácio monumental com lagos artificiais, colunatas intermináveis e decorações extravagantes. Para a aristocracia, pareceria que Nero reconstruía Roma como palco de sua própria glória, capitalizando sobre a destruição. A busca por culpados levou o imperador a tomar uma decisão que marcaria profundamente a história do Ocidente. Responsabilizou os cristãos pelo incêndio. O grupo, ainda pequeno, era considerado estranho, avesso a costumes romanos e suspeito por causa de reuniões secretas e linguagem simbólica incompreendida. A perseguição foi brutal. Execuções públicas, torturas e espetáculos macabros no circo. É nesse contexto que surgem as primeiras imagens literárias de cristãos devorados por cães, crucificados e queimados vivos como tochas. Para Nero, era um gesto conveniente. Para a história, um capítulo de horror que o tornaria símbolo de tirania religiosa. Após o incêndio, Nero enfrentou uma série de crises políticas que minaram sua capacidade de governo. A conspiração de Pisão, em 65 d.C., destacou a profundidade do descontentamento entre senadores, militares e membros da elite. Tratava-se de uma trama sofisticada que visava substituir Nero por Gneu Calpurnio Pisão. A descoberta do complô desencadeou uma onda de repressão violenta. Execuções, suicídios forçados e perseguições. Entre as vítimas estava o filósofo Sêneca, antigo mentor do imperador. A partir desse momento, Nero tornou-se cada vez mais paranoico, isolado e dependente de conselheiros menos qualificados. Seu governo perdeu consistência administrativa e decisões passaram a ser tomadas com base em impulsos dramáticos ou caprichos pessoais. O ressentimento da aristocracia cresceu, mas a ameaça mais grave viria do exército, instância que o imperador não podia se dar ao luxo de ignorar. A estrutura do principado dependia de uma relação simbiótica entre o imperador e as legiões. Augusto construíra essa relação com maestria. Tibério a mantivera com disciplina. Calígula e Cláudio entenderam ao menos a importância de cultivar apoio militar. Nero, em contrapartida, negligenciou profundamente esse pilar. Ele não possuía prestígio militar, raramente se envolvia em campanhas e jamais liderou tropas pessoalmente. Em 68 d.C., os levantes começaram a eclodir nas províncias. Primeiro, Caio Júlio Víndice, governador da Gália, declarou sua oposição a Nero. Logo depois, Servius Sulpicius Galba, governador da Hispânia Tarraconense, proclamou-se líder legítimo e recebeu apoio de várias legiões. O Senado, percebendo que Nero estava politicamente isolado e militarmente vulnerável, voltou-se contra ele. Finalmente, até a guarda pretoriana abandonou o imperador, declarando apoio a Galba mediante promessa de recompensas financeiras. Diante da perda total de poder, Nero fugiu de Roma. Em 68 d.C., acuado e sabendo que seria executado como inimigo público, escolheu o suicídio, segundo as fontes, com a famosa frase: "Qual artista o mundo está perdendo?". Com sua morte, se encerrava a dinastia Júlio-Claudiana. A imagem de Nero na tradição ocidental foi moldada por autores hostis, Tácito, Suetônio e Dion Cássio, que tinham razões políticas e sociais para criticá-lo. Como imperador que entrou em choque profundo com o Senado, ele se tornaria o vilão ideal para narrativas moralizantes. Ao longo dos séculos, sua figura foi associada ao anticristo, ao caos, à crueldade e ao fim de Roma. No imaginário cristão, Nero encarna a opressão. Na cultura moderna, se tornou sinônimo de loucura imperial. Mas o Nero histórico é mais ambíguo. Ele não foi apenas um tirano sanguinário. Sua política urbanística transformou Roma. Sua administração inicial foi eficiente. Seu patrocínio às artes impulsionou a vida cultural. Sua diplomacia no Oriente evitou conflitos desnecessários. E suas medidas econômicas, embora limitadas, buscaram aliviar tensões sociais. Ao mesmo tempo, seus erros foram profundos. Seu afastamento do exército foi fatal. A perseguição aos cristãos criou um precedente de violência religiosa. Sua impulsividade destruiu alianças essenciais. E sua personalidade, marcada por instabilidade emocional e sensibilidade extrema, tornou-se incompatível com a função política que ocupava. Nero não destruiu Roma,
mas não soube governá-la. Não foi um monstro caricatural, mas também não foi vítima inocente. Foi, acima de tudo, um governante que não compreendeu, ou se recusou a compreender, a natureza do poder imperial. Seu declínio é também o declínio de um sistema que já não conseguia sustentar-se. A morte de Nero abriu as portas para um dos períodos mais instáveis da história romana. O ano dos 4 imperadores, em 69 d.C., sem herdeiro legítimo. Sem sucessão organizada e sem herança institucional clara, o império mergulhou no caos. A dinastia iniciada por Augusto terminava com um jovem artista trágico, incapaz de equilibrar o peso do poder com os impulsos de sua alma. A imagem mais famosa de Nero é a do imperador cantando enquanto Roma ardia. Historicamente, ele não estava na cidade quando o incêndio começou, mas Suetônio diz que, ao ver as chamas, ele teria recitado versos sobre a destruição de Troia. A anedota passou à história como símbolo de indiferença imperial. Nero amava se apresentar como músico e ator. Quando ele se apresentava, as portas do teatro eram trancadas, para impedir que as pessoas deixassem o espetáculo. Há relatos de espectadores fingindo desmaio, pulando muros, ou até se fingindo mortos para escapar de apresentações intermináveis. Nero competiu na corrida de quadrigas nas Olimpíadas da Grécia. Ele caiu da biga antes do final da prova, mas mesmo assim foi declarado vencedor. Justificativa oficial, mesmo caindo, teria vencido se tivesse completado. O imperador adorava festas luxuosas. Uma de suas extravagâncias foi a criação de uma sala de jantar rotativa na Domus Aurea, inspirada no movimento do céu. Convidados participavam de longas noites de comida, vinho, poesia e performances. Após a conspiração de Pisão 65 d.C., Nero desenvolveu profunda paranoia. Ele mandou executar pessoas por motivos banais, incluindo um oficial que havia desenhado um esboço de sua cabeça, considerado sinal de feitiçaria. Suetônio relata que, ao perceber que seria capturado, Nero exclamou sua frase mais célebre: "Qual artista o mundo está perdendo?" Para ele, o grande legado não era militar ou político, mas artístico.